Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, da tua misericórdia para com aqueles que estão enlutados, foram pegos de surpresa e perderam vidas, famílias, filhos, esposas, maridos. Senhor, as perdas materiais, elas são refeitas, mas as perdas físicas, humanas, essa não tem como refazer. Nesse espaço de dor, te pedimos, Senhor, alcança com graça, alcança com as tuas misericórdias. Traz, Senhor, o refúgio, o alento, o consolo, o conforto. E que a igreja do Senhor, ela possa ser despertada e possa acordar neste tempo do fim, para a glória do nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 4 níveis do rio de Deus e a margem do rio. Diz assim, no versículo 1 de Ezequiel 47: Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados na medida oriental é 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados ou 500 metros. E me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos, cintura. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Fala, Senhor, ao nosso coração, que o Senhor possa ser glorificado, possa ser exaltado, e que nesta manhã, Senhor, possamos depender mais de Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Pode sentar, queridos. Essa passagem que você leu, que eu li, que nós lemos agora, é uma passagem fascinante, pois ela nos mostra de forma profética como Deus quer nos levar ao plano original dele. Vamos analisar o que representa esse rio. O rio representa a vida no Espírito. João capítulo 7
versículo 38 e 39, Jesus disse assim: quem crê em mim, como disse a Escritura, no seu interior manarão rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito que iam receber os que nele criam, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Havia uma promessa, a promessa da efusão do Espírito no interior do homem. Saiba que as águas vivas, elas passam a fluir para quem bebe da água que o Senhor oferece através da sua palavra. João capítulo 4, versículo 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Então, esta água que o Senhor tem oferecido através da sua palavra dita, ela nos remete à vida eterna. Mas essa água precisa começar a florescer dentro de nós, para que possamos ser remetidos para a vida eterna. É tempo de tomarmos decisões a favor de Deus, a partir de Cristo. Precisamos atingir pelo menos 4 níveis para trilhar o caminho de volta ao projeto original de Deus. O homem tinha comunhão plena, pecou, perdeu a comunhão, foi destituído. Mas Deus estabeleceu através de Jesus o caminho de volta. E esse caminho de volta existe algumas etapas, algumas fases da vida que a gente precisa atingir e alcançar. De acordo com a descrição sobre Deus através da visão de Ezequiel, entende-se que a vida daqueles que servem ao Senhor é vivida pelo menos em 4 níveis diferentes. Pelo menos em 4 níveis. Primeiro nível, tornozelo. Esse é um nível bem superficial. E Ezequiel 47:3, que nós lemos, Ezequiel foi levado para um ribeiro, e nesse ribeiro o homem mediu 500 metros à sua frente, e assim o conduziu Ezequiel, e as águas bateram nos seus tornozelos. Esse era o primeiro nível. Um detalhe: Ezequiel não foi levado à força. Ezequiel foi convidado a ser levado para o primeiro nível. Em Ezequiel, o pé, entenda, o pé é uma das partes do corpo mais sensíveis que nós temos. Por isso Deus certa vez falou a Moisés e também a Josué: retire a sandália de teus pés. Alguma área da medicina diz que os pés é onde que chega muitas enfermidades, elas penetram pelos pés, porque os pés são sensíveis. Há uma sensibilidade muito grande através dos pés. Tem gente que só anda descalço. Às vezes a sola do pé é tão cascudo que não penetra nada. Mas os pés são sensíveis. E boa parte das enfermidades, elas são penetradas pelos pés, através dos pés. Não podemos ser sensíveis à voz de Deus. Se estivermos com algo que esteja impedindo a nossa sensibilidade, nós precisamos tirar as sandálias. Precisamos sentir, ter a sensibilidade de Deus, ter sensibilidade da palavra. Mas para isso eu preciso tirar as sandálias dos pés. Eu preciso expor os meus pés ao Senhor,
quando Ezequiel poderia ser levado diretamente para o nível 4, mas ele precisava sentir a sensibilidade das águas nos seus pés. A palavra de Deus precisa penetrar primeiro no coração do homem, para que o homem possa compreender o amor de Deus, e aí ele tem a opção de abrir o coração e aceitar Jesus como seu coração. Ele precisa ter as águas nos pés, ou os pés nas águas. Não poderemos ser sensíveis à voz de Deus se estivermos com algo que esteja impedindo a nossa sensibilidade. Eu preciso tirar as sandálias. A primeira lição que a gente aprende é que nós precisamos lavar os nossos pés que pisaram em lugares errados, se encheram da poeira e da lama do pecado. Esse é o primeiro ponto. Quem gosta de piscina, quando vai para a piscina, a primeira coisa que ele tem que fazer é lavar os pés, para tirar a poeira. Os pés são sensíveis. Armazena coisa boa, armazena coisa ruim. Há pessoas que vivem uma vida nesse nível bem superficial, vida rasa. Mesmo que essas pessoas permanecendo no nível da salvação, porque um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, elas só sentem o frescor da palavra nos pés, em sua caminhada, e nada mais. Você já viu aquele cristão que é só aquilo ali? Vem na igreja, vai para cá, só. Ele está sempre só com as água nos pés. Ele nunca tem um envolvimento maior. Ele se contenta só com o frescor da palavra, só com o frescor da oração, em função da palavra, e não se interessa em prosseguir, em avançar. E se ele não quiser avançar, Deus não força, Deus o convida para ele avançar. E esse homem convidou a Ezequiel a caminhar mais 500 metros. E ele então atingiu o segundo nível, que são os seus joelhos, que é a nova dimensão de vida. O segundo nível fala da intimidade que passamos a ter com Deus, recebendo dele o sustento através da sua palavra. Observe no versículo 4, onde aquele homem que estava conduzindo Ezequiel levou 500 metros à frente. Perceba que ao chegar lá, Ezequiel percebe que as águas não davam mais nos seus tornozelos, mas sim agora davam nos seus joelhos. Qual é a segunda lição que a gente aprende? O joelho é a parte que o corpo que encontra sustento. Você já viu pessoas que estão com problema? O joelho não está aguentando sustentar o corpo. Tem muita gente com problemas de joelhos. O joelho fica. Eu conheço um homem que era pedreiro. Ele carregava 2 sacos de cimento de 50 quilos com muita facilidade. Isso com seus 25 anos. Quando ele chegou com 45 anos, ele estava de muletas. Ele estava sem conseguir andar, firmando os seus joelhos, porque ele estilhaçou todos os seus meniscos, as juntas dos joelhos todos foram estilhaçadas, porque o joelho é o que sustenta o corpo. É o joelho que sustenta. E se eles fraquejarem, o corpo inteiro vem ao chão. Esse nível significa que Deus e o homem passam a operar de forma conjunta nas esferas da sua vida profissional, familiar e espiritual. Joelho, sustentação.
quando você e Deus estão juntos com as águas do joelho, Deus está sustentando você no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal, porque está havendo suporte para você manter-se em pé, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das adversidades que nós nos inventamos. Mas se nós tivermos os joelhos firmes, nós suportaremos e enfrentaremos e venceremos todas essas etapas que a vida nos propõe. Vejamos um exemplo. Lucas capítulo 8, versículo 45 até 56, 45, e depois o último versículo. Ele diz assim: quem me tocou? Quando aquela mulher que sofria do fluxo sanguíneo, havia uma hemorragia, e ela gastara tudo, e estava sem forças, e os seus joelhos estavam enfraquecidos. E ele disse assim: quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, e eu sei que de mim saiu poder. É o nível da água onde o cristão atinge uma nova dimensão. Aquela mulher com os joelhos enfraquecidos, ela tocou na orla. Orla é embaixo, não é em cima. Orla, ela estava esperando alguma coisa acontecer. Ela cria que poderia acontecer alguma coisa. Ela foi sustentada nos seus joelhos, porque havia virtude, saiu virtude do Senhor para a vida daquela mulher. Esse é o nível de água onde o cristão atinge uma nova dimensão, buscando conhecimento. Quando estamos com as águas na altura do joelho, tentamos correr, mas nós não conseguimos porque está no joelho. Não sei se você já tentou correr, se já entrou dentro da água e você tentou correr com a água no joelho. Você não consegue. É a força da água, não consegue, você não consegue correr. Quando estamos com as águas na altura do joelho, tentamos correr, mas não conseguimos. Só se avança caminhando. Esse nível representa o tipo de cristão que está em conformidade, reunindo com status religioso. Esse tipo de cristão com água no joelho é aquele que comparece aos cultos da igreja, aos domingos, às vezes no meio de semana. O conhecimento desse cristão com o nível de água nos joelhos também é o nível da salvação, claro. Esses cristãos ouvem toda semana a pregação da palavra de Deus, mas não têm uma vida cristã profunda. Só é sustentado, mas ele não se aprofunda, ele não se envolve. Ele é sustentado pela palavra, mas não tem qualquer tipo de envolvimento através dela. Eles só se molham na água, mas se contentam com as águas somente nos joelhos. Mas Deus, através daquele homem, convidou Ezequiel a avançar mais 500 metros. Porque aquele meio, aquele segundo nível, era um nível de agradável, mas não era aquilo que Deus queria. Então Deus conduziu, através daquele homem, Ezequiel a andar mais 500 metros. E a Bíblia Sagrada fala que ele alcançou a cintura, as águas alcançaram a sua cintura. Isso quer dizer, ampliando a dimensão da vida cristã. Esse nível pode representar água na cintura, até a altura dos ombros. Isso representa um esforço maior que 3/4 do corpo. Está na água. Ezequiel mencionou que aquele homem o levou a mais 500 metros, e dessa vez as águas não davam mais nos joelhos, mas sim na sua cintura. Esse nível fala da profundidade e intimidade que passamos a ter com Deus. Você está sendo envolvido.
Você precisa se envolver nessa intimidade com Deus. Não é simplesmente ter água na cintura com medo de se afogar, mas eu preciso água nos joelhos, eu preciso ter água na cintura, porque ali eu ainda estou seguro, ainda ali depende de um pouco do meu esforço. Eu preciso me aprofundar com Deus, eu preciso me envolver com Deus, porque Deus, Ele é poderoso para manter os meus joelhos de pé, mas Ele quer ter uma intimidade com você, e você precisa ter uma intimidade com Ele, mas para isso eu preciso avançar em direção a Ele. Com as águas na cintura, passamos a viver o nível da fé, aceitando sem titubear sobre o caráter divino. Esse nível de fé nos permite entrar em oração, usando a palavra de Deus, buscando entrar no nível da dependência de Deus. Você depende, eu dependo de Deus. Qual é o meu nível, qual é o seu nível de dependência? Nas suas decisões, você demonstra independência ou independência, ou autonomia? Quando você define alguma coisa, as suas definições, elas vão evidenciar dependência ou independência? Vou fazer isso, independente. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, dependência. Eu preciso demonstrar dependência até nas minhas escolhas, até nas minhas decisões. Eu preciso colocar Deus como meu parceiro, para eu decidir. Se for da vontade de Deus, eu vou. Você está demonstrando dependência. Mas quando você é independente, você diz assim: eu vou, custe o que custar, mas eu vou. Isso é independência. Eu preciso demonstrar dependência. Se Deus quiser, se for da vontade dEle, se Ele tiver a minha vida direcionando para isso, eu vou fazer isso. Eu preciso demonstrar total dependência dEle. Eu preciso me envolver com Ele. Esse cristão, porém, ele não se aprofunda nas águas da palavra de Deus por medo, por não saber como será, o que poderá acontecer. Ele sente que algo pode dar errado se ele se afogar. Quem atinge o terceiro nível está muito perto de mudar para o nível mais profundo. Qual é o nível que você se encontra, que você acha que você se encontra? Com as águas dos tornozelos? Com as águas dos joelhos? Ou com as águas na cintura? Andar nesse terceiro nível é andar cheio, repleto da presença de Deus, numa entrega completa e sem reservas. Operar nesse nível significa, de fato, dar um passo para trás do nosso orgulho e deixar o próprio Deus fazer. Mas ainda tem um outro nível, o último nível, que é o quarto. E Deus convidou a Ezequiel a caminhar mais 500 metros para atingir o quarto nível. E esse quarto nível, ele disse que ele não conseguia mais andar, mas ele precisava nadar. E é o nível completamente submerso. Isso quer dizer completamente dependência incondicional. Quando se atinge esse nível submerso, o cristão está demonstrando dependência incondicional do Senhor. Podemos ver que esse nível, Ezequiel relata que quando aquele homem avançou com ele mais 500 metros, ele não conseguiu mais passar andando.
Ele estava muito longe agora da superfície da terra. Ele estava a 2 quilômetros de distância da terra, 500. Ou ele dependia de Deus, ele precisava depender de Deus de uma forma incondicional, porque ele estava longe, ele precisava nadar, ele precisava depender. E você sabe que quem morre afogado é quem sabe nadar. Só morre afogado quem sabe nadar. Excesso de autoconfiança. Eu preciso estar na profundidade da palavra, mas nunca exercer uma autoconfiança, senão eu posso me afogar. Eu preciso ter dependência incondicional e saber que eu continuo limitado, mesmo eu envolvido com o Senhor na profundidade da sua palavra, mas as minhas limitações continuam. Eu continuo dependente de Deus. O maior problema é que às vezes a gente acha que temos independência e podemos fazer o que quiser porque eu estou mergulhado. Não, se você está mergulhado, você depende dele, somente dele, para você vencer todas as situações segundo o coração de Deus. Sabe aquele homem que estava com Ezequiel? Entendemos que é o próprio Cristo que foi até Ezequiel, conduzindo-o, convidando-o a ser conduzido ao primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e ao quarto nível. Nesse quarto nível, Ezequiel teve que mergulhar porque as águas o cobriam. Sabe que aquele homem que estava com Ezequiel era o próprio Cristo. É Ele quem quer nos conduzir a todos esses 4 níveis. Uma coisa que Ezequiel fez de relevante foi que em nenhum momento Ezequiel contrariou aquele homem. Uma das evidências de dependência é quando nós não contrariamos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz assim, você precisa perdoar 70 vezes 7, diz, eu não vou perdoar, você está contrariando. A palavra de Deus é assim, fuja dos prazeres da mocidade, você não foge, você está contrariando. Se eu tenho dependência total de Deus, eu não posso contrariar a sua palavra. A palavra é manual de vida. A Bíblia Sagrada fala como você vai para o inferno, como você pode ir para o inferno, como você pode ir para o céu, mas fala também de como você vai viver aqui nessa terra. Eu preciso viver na dependência incondicional de Deus. Sabe por quê? Porque os prazeres estão aí, o diabo está aí, tentando roubar do homem a sua fé, roubar do homem a sua esperança, roubar do homem a sua confiança. E se o homem não tiver pautado na palavra de Deus, ele cede. Existem aí falsos profetas, e muitas pessoas estão sendo levadas por esses homens que dizem ser o que não são. E eu vou, às vezes o homem vai porque ele desconhece na verdade, ele tem só a Bíblia, mas a Bíblia está só do lado de fora, ela não está do lado de dentro. Para que eu possa vencer e ter o discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, eu preciso ter a palavra de Deus dentro do meu coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta carregar a Bíblia se no coração, o coração está vazio. Se as suas águas, se você está com seus pés somente nos tornozelos, somente nos seus joelhos, e você fica para lá e para cá e diz, Senhor, tenha misericórdia, mas não sai do joelho, penetra, avança. O passo da obediência, avançando os primeiros 3 níveis, até que chega o momento mais decisivo da nossa vida.
Assim demonstrou Pedro quando caminhava por cima das águas. O contato com a areia, o contato com a embarcação, circunstâncias ou qualquer que possa lhe dar segurança, estavam bem distantes dele. Pedro estava por cima das águas, mediante a palavra de Jesus. Vem. Agora era depender do Senhor incondicionalmente. O quarto nível é o lugar onde a vida do cristão está inundada pelas águas da palavra de Deus, onde o cristão tem facilidade ou tem autoridade para colocar em prática o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a inteligência emocional, ou capacidade cognitiva, a resiliência e a comunhão com Deus. Quarto nível, vida incondicional. A condição colocada pelo Senhor a cada um de nós é: aprofunde-se e eu serei o seu oxigênio. Aprofunde-se e eu serei o seu oxigênio. Pensa um pouquinho. Aonde você está? Aonde eu estou? A palavra de Deus tem atingido só os meus tornozelos? A palavra de Deus tem atingido somente os meus joelhos, que me sustentam para o dia a dia? A palavra de Deus está atingindo a cintura e até os ombros? Ou a palavra de Deus já está num ponto que você está aprofundado nele? Observe o que o apóstolo Paulo declarou sobre o propósito que ele tinha em alcançar o que Deus estabeleceu para ele. Filipenses 3, verso 12 a 14 diz assim, 13, 14: Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo, para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma das maiores dificuldades que nós temos no nosso dia a dia é esquecer o que ficou para trás. Eu vi já alguns comentários, entrevistas, em que um desses médicos disse que 100% das doenças que existem no organismo, elas são de fundo emocional. 100%. E eu falava 95, 90, mas ele disse 100%. Uma das doenças que tem atingido muitas, principalmente as mulheres, é o câncer. Emocional. A vida agitada de uma pessoa estressada, magoada, ressentida, amargurada,
leva o organismo a se intoxicar, criando esses nódulos, levando à enfermidade, matando até. Por isso que eu preciso estar envolvido na palavra de Deus, para ter resposta àquilo que eu estou enfrentando, para saber o porquê daquilo que eu estou enfrentando. Porque o problema dos ressentimentos, das mágoas, é porque eu não sei o porquê que está acontecendo isso. Mas se eu for me envolver na palavra de Deus, eu vou saber que estas coisas, elas podem acontecer. E elas acontecem. Só que eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz: não põe o sol sobre a vossa amargura, sobre a vossa ira. Ou seja, não durma com isso. A doença começa quando você dorme com o ressentimento, com a mágoa, com a amargura, com o ódio. A doença começa por aí, porque eu vou contaminando o meu corpo e contaminando quem está próximo, porque eu vou ser uma pessoa azeda, amarga. E eu preciso ter a resposta para que eu não venha alimentar aquilo que vai me matar. Por isso que a Bíblia fala que eu preciso perdoar 70 vezes 7, porque senão eu morro. Isso é dependência incondicional. Tem gente que não fala com a minha irmã, com meu irmão há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 2 anos. Está guardado. A conta vem para quem? Para quem guarda. Eu preciso me deixar envolver por completo nas Escrituras Sagradas, que eu terei as respostas para que eu não possa alimentar e guardar aquilo que vai me matar. Você exige perfeição de quem não é? Eu vi uma orientadora dizendo para os jovens: quando você for namorar alguém, namoro é para isso, é para conhecer os defeitos. Aí você vai analisar: esse defeito aqui dá para a gente negociar, esse já não dá, esse não dá, então não avança, porque não vai dar certo. Dependência de Deus. Você está entendendo, moço? Uma coisa que a gente está vendo catástrofe para todo lado, mas eu consigo ver o outro lado. O avivamento, ele chegou. O avivamento, você que talvez não tenha percebido, mas o avivamento de Deus chegou. Teve um congresso, Camboriú, foram 1.150 decisões por Cristo numa noite. Mas esse avivamento não será aqueles avivamentos, não, é aqui dentro, porque a pessoa sapateia e amanhã está falando mal do irmão, sapateia e depois está murmurando. Deus está avivando aqui dentro. É a fonte de água que vai jorrar. Quando Jesus falou para aquela mulher
samaritana, junto ao poço de Jacó, ele já estava falando do avivamento que ele quer para a vida do homem. Dentro. Não é fora, é dentro. Vida mudada, vida transformada. Não adianta falar em mistério, mas depois você cria um mistério. Eu preciso viver uma vida sábia. Quem estava no primeiro nível, no nível superficial, é o mesmo nível quando a pessoa aceita Cristo, entrando nas águas da palavra de Deus. Ele crê, ele reconhece, ele confessa, se há águas dos artelos, do tornozelo. As pessoas que estavam vivendo uma vida nesse nível, bem superficial, vida rasa, até então, mas o avivamento chegando, essas pessoas, elas não mais estarão se contentando a sentir somente o frescor da palavra de Deus. Ele vai dizer assim: eu quero mais dele. O avivamento começa quando eu desejo mais de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Essas pessoas não estão mais se contentando. Eles querem agora o segundo nível dos joelhos. Querem uma nova dimensão de vida. E aquele que estava no nível, segundo nível, águas no joelho, vivendo uma nova dimensão de vida, nível que traduz uma boa intimidade com Deus. Esse joelho é a parte que o corpo encontra sustento. Esse nível significa que Deus é a pessoa trabalhando de forma conjunta. Porém, com a chegada do avivamento, essa pessoa não quer somente viver de forma conjunta com Deus nas esferas da sua vida. Eu posso dar uma demonstração aqui. Por exemplo, a gente está aqui. O número de pessoas que estão começando a frequentar a escola dominical está crescendo. Por quê? Porque eles não estão se contentando mais em viver com as águas nos tornozelos. Quer conhecer mais, quer se aprofundar mais. Isso é avivamento. É aquilo que Deus pode fazer de você. Deus não quer uma nuvem, Deus quer vidas. Vidas aprofundadas na profundidade da palavra de Deus. Porém, com a chegada do avivamento, essas pessoas que já têm a água no joelho, e elas vão querer um pouco mais, elas vão querer ampliar a sua nova dimensão. São pessoas que começam a vir no seu coração: podemos fazer isso, acho que eu vou fazer assim, assim. Isso é segundo, terceiro nível. Não se contenta só em conhecer, somente estar, mas quer fazer um pouco para Deus, quer fazer para Deus. Isso é o terceiro nível, isso é o avivamento. E hoje a coisa mais difícil é você ter alguém para fazer. A gente encontra muita gente para cobrar, mas pouca gente para fazer. São pessoas que estão no segundo nível de convivência com Deus, mas não se propõem a fazer nada para o reino dele. E o reino de Deus ele é proposto, ele é composto de pessoas que estão disponíveis para fazer. Nós precisamos ser avivados para fazer, reavivados para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que faço, aquilo que eu encho para fazer. A gente precisa, aí eu vou ser um pouco mais, a gente precisa ser diácono, a gente precisa ser diaconisa, a gente precisa ser um bom recepcionista,
A gente precisa ser alguém que vá visitar as pessoas que estão enfermas. Mas o que a gente faz aqui, Igreja Evangélica Vida? Alô, pastor Luiz Carlos? O senhor dá para vir aqui porque tem uma pessoa doente que precisa da sua oração? E o pastor, ele não está aguentando mais, gente. A gente fica acomodado. Pastor, você não veio. O pastor tem que fazer 500 coisas. Aonde está a equipe de oração para ir nessas casas e orar para aquele que está necessitado, está enfermo, está doente? As águas estão aonde na sua vida? Onde estão aqueles que podem receber os novos, que chegam, assistem, vão embora e adeus? E nós precisamos sair dos artelos, sair dos joelhos, ir para a cintura até os ombros. E quem puder, mergulhar. Do jeito que nós estamos vivendo, sabe o que acontece? O Espírito Santo fica entristecido. Como é que ele vai usar quem está prostrado, deitado, sentado, acomodado? Por isso que lá está escrito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu preciso despertar, eu preciso me levantar para Deus esclarecer o que Ele quer para a minha vida. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Não posso prosseguir. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa acomodação. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tinha 18, 20 anos, eu estava em Volta Redonda com os meus 2 primos e um amigo dos meus 2 primos. E nós fomos numa cicuta, que é tipo um açude, assim. Aí tinha a parte rasa e a parte funda, só que era um açude que você não via o fundo. E aí quando a gente estava lá, e de repente eu, metido a besta, quis nadar. Nadei, quando parei de nadar, que eu fui colocar os pés no chão, cadê o chão? Cadê o fundo? E comecei a me bater. Eu subia, bebia água, descia. Subia, bebia água, descia. Na terceira, eu comecei a pedir perdão dos meus pecados. E disse: agora eu vou embora. A minha vida dos 20 anos passou aqui na minha mente, em segundos. E eu fui me reconciliando com Deus. E nesses segundos que eu estava prestes a cessar com a água. Mas aí o meu primo veio e por acho me levantou, mas eu já tinha pedido perdão de tudo. Mas eu vejo assim, lá no Rio Grande do Sul, muita gente vendo que ia morrer, se reconciliou com Deus. E tem gente que só reconcilia na hora da morte.
Ninguém morre afogado na mesma hora. Não, ele vai tanto. Mas a mente trabalha. E quem conhece Deus sabe que precisa acertar com Deus. Deus dá segundos para ele se acertar. Porque Deus não quer perder ninguém. Eu tiro isso por mim. E eu estava pedindo misericórdia, pedindo perdão por tudo, porque eu disse, agora não vai ter jeito. Se eles não me virem, porque eles estavam distraídos. E no momento que eu desci pela terceira ou quarta vez, eu senti alguém me levantando, que era meu primo. Mas eu tive tempo para me reconciliar com ele. Então, se você acha que tem muita gente morrendo e indo para o inferno, você vai se enganar, porque Deus dá segundos, e às vezes Deus permite um afogamento para ganhar. Para não perder. Olha quanto vale a sua alma, a minha alma. Deus vai fazer de tudo para não me perder. Para não perder você. E o Senhor seja glorificado na sua vida, em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas, em todas as suas caminhadas. Que o Senhor possa abençoar você no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde você estiver. Que a bênção de Deus esteja sobre você. E nós queremos declarar que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...